bom, gente, quando vocês terminarem as aulas teóricas, se Deus quiser, esse trem todo já acabou e vocês vão direto para os hospitais, Amém. né? Professor, nem fala, tô doido para trabalhar logo. Pois é, eu imagino. Mas tem gente que formou comigo ano passado e até agora não fez o estágio. Porque todo dia que volta, para de novo. Igual eu estava falando com os meninos no grupo, às vezes, para a gente não é vantagem voltar agora, porque vai ser teórico. O teórico a gente tem por aqui e as aulas estão sendo muito boas. Ô, Laura, eu Aí, tenho quando tiver exatamente essa concepção sua. porque a gente ir para a escola, para ter aula teórica, a teórica está tendo aqui, está sendo muito bom, quem está conseguindo absorver, está Quem tem aproveitando as responsabilidade, né? Quem tem responsabilidade para absorver. Né? Então, quem está lá ligado, dedica no horário, presta atenção, ou deixa o negócio correr, presta atenção em tudo que está ao redor. Então, quem tem é maravilhoso, porque vocês já colocaram no papel a passagem que vocês estão economizando? É o valor da mensalidade, é o valor da mensalidade da escola. E fora o lanche, né, Isabela? Fora lanche, exatamente. A Você gente sai já vem de serviço, a gente não Exato. consegue ficar esse tempo todo sem comer nada. Uhum. Não consegue. Mesmo se você querer, você não consegue. Eu não falo muito sobre esse assunto, eu converso muito aqui na minha casa com meu marido sobre isso, demais. Mas eu não falo muito com o aluno, não, porque o aluno fica xingando o tempo todo que quer voltar, ou que não quer, que é um absurdo, que não está entendendo nada, que a culpa é do trem online, que não sei o quê. Aí eu nem entro para não arrumar Não. Dá vontade de falar assim, engraçado, a mesma idade que eu vou passar aqui é o mesmo que eu ponho na sala. O que eu vou falar é a mesma coisa que eu falo lá. A apostila é a mesma coisa que vai A receber. culpa não é do slide, a culpa é do interesse da pessoa. Se a pessoa não tem interesse para fazer online, ela não vai ter interesse para fazer presencial. É verdade. Tem bobo, sabe por quê? Lá... E às vezes, pessoalmente, vai ser até pior. Ela é obrigada a prestar atenção em mim, entendeu? Quando está aqui online, ela fecha a câmera e faz o que ela quiser. Entendeu? Conversa um pouquinho com a pessoa que está passando e resolve um problema, volta para cá de novo, já resolve um problema no celular, é menino, sabe? Se você não focar mesmo, agora no meu momento de estudo, você não vai para frente, não absorve. Eu estava comentando justamente isso. Tem pessoas que falam assim, você está fazendo curso online? Ah, é moleza. Não é. Se você não tiver foco, você não consegue, porque é o momento que você tem que tirar ali, para não, agora é o momento da aula, eu não vou, me esquece, não estou aqui. Uhum. E as pessoas acham que é mais fácil, não é. Esse curso online, gente, existe faculdades há anos. Tem um monte de curso superior online, um monte de pesquisa, apresentação de mestrado, dissertação. Nossa Senhora! A UFMG está toda online, os alunos estão tendo aula online, ninguém está reclamando, não, do Estado. Isso já é normal. Não sei o que passou passou no jornal, no Fantástico ontem, sobre isso, né? Nós tivemos que não está tendo mão de obra aqui no Brasil, eles contrataram essa semana 3 da Argentina e 3 de não sei na onde, porque não tem mais mão de obra aqui qualificada, acho que é São Paulo. Não conseguiu lugar nenhum de Minas, do Brasil. Aí estão contratando de fora. Falou assim, a gente tem que adaptar ao mundo moderno de agora, porque eu não vou conseguir voltar mais para trás. O mundo mudou e não volta mais para trás. Falou exatamente essa frase. E é verdade, né? As empresas estão tendo que se adaptar, né? Se descobrirem, porque senão fica para trás. Eu acho que É essa verdade, vai ser Isabela, realmente tá dando tão a certo. realidade, né? E, na verdade, está dando tão certo que daqui a uns 5 anos, no máximo, eu acho que não vai existir aula presencial mais. Também acho que não. Eu acho que não vai. Não. De verdade. Se for ter de algum curso que realmente necessita, mas não vai ser totalmente presencial. Eu acho que vai ser tipo uma aula ou outra, essas de laboratório, igual a gente precisa. Mas, tirando disso, vai ter mais não. Vai ter mais Isabela. não. Oi. E no fato, por exemplo, eu que tenho uma filha pequena, para mim é ótimo eu estar em casa estudando, porque apesar de, igual você falou, às vezes ela vem, quer conversar e tal, eu falo com ela, não, agora é a hora da mamãe estudar. Mas imagina se eu tivesse que voltar, eu ia deixar ela com quem se a escola não está funcionando?
O que eu ia fazer com ela? A unha dela, né? Uhum. Então, para mim, tá sendo assim, melhor forma de estudar tá sendo essa. Eu também acho. Mas tem muita gente ainda que critica muito, sabe? Mas eu não entro nesse mérito, não. Não converso com eles igual estou conversando com vocês aqui, não. Porque senão, minha filha, falta entrar pelo fio do telefone e puxar minha cabeça aqui na minha casa. Você ri? Ah, não. O que eu Eu acho conheço. que se fizer, pelo menos é igual o Samuel tinha falado, que ele está achando que vai ser assim, né? Uma vez por semana, questão de laboratório, vai Uhum. ficar. Eu acho que para a gente já resolve. Porque as aulas, tendo aqui ou tendo lá, vai ser a mesma coisa. E Uhum. para a gente vai evitar um gasto. O gasto e o tempo, né, gente? É 1 hora, 2. Na escola, hoje, 1 hora ou 2 para ir embora para você onde você tem que ir, ou para o serviço, para casa. É muito A tempo. gente estava falando isso no grupo. Porque, tipo assim, para eu chegar na escola, conseguir entrar dentro da sala às 8 horas, eu estar lá dentro, tem que estar no mínimo, sair daqui de casa umas 6h40, 7 horas. Exatamente. No meu caso, eu teria que sair 5 horas da manhã. Né? 7 Eu já ia horas. chegar do serviço e ia ter que sair para ir estudar. Bobear 7 horas, você não consegue, não. Só se você morar muito perto. Sabe por quê? Aquele trânsito ali, minha filha, para tudo. Para tudo naquela Andradas. Para tudo. Eu Verdade. passo cada pista ali, minha filha. Eu moro relativamente perto, acho que é uns 20 minutos daqui lá. Eu também moro perto, mas como eu sempre passei a pista ali, porque eu tenho para, são 1 hora no mesmo lugar. É porque, mas eu moro em Contagem. Por isso que demora um pouco. Aí demora mais. Eu moro perto também. É muito sério. Então, assim, tem valor que vocês estão economizando, tem tempo, tem uma série de coisas. E assim, daqui para frente, eu não tenho muita dúvida disso, não, sabe? Que a escola vai manter a gente com aulas teóricas aqui, eu na minha casa. Vamos supor que voltou tudo, acabou a pandemia e tal. Aula teórica aqui e aula prática. Quando tiver o dia da prática, a gente tira um dia só para vocês e fazer a prática. Mesmo assim, você não vai ter essa disciplina toda lá na escola, não. Acredito que o professor vai passar a teoria daquela aula prática para você aqui, lá só vai executar. Ou seja, vai um dia com você lá. Sim. Todo também. mundo. Na enfermagem também. Eu estou falando só de vocês, não. Principalmente na enfermagem, é isso que eu estou falando. Professor. Oi. Nossa, eles investiram na escola, aí já pensou ficar só online? Não, mas quando ele investiu bem. Quando ele investiu já na pandemia, né? Ele investiu agora na pandemia. Assim que fechou tudo, que ele começou a investir. Mas o que ele investiu lá, ele não perde nada, né? Ele fez um laboratório de aulas práticas, né? Que os alunos precisam ir. Ele fez essas coisas assim, mas em questão de sala, ele não investiu nada. Ele investiu em questão de modernidade para os alunos, né? Da questão das aulas práticas. Mas E adaptou, né? Adaptou, isso. Ele não perde nada lá, pelo contrário, eles estão na frente de todas as escolas de Belo Horizonte, inclusive as maiores que ele. O que ele tem hoje na Conhecer, não estou fazendo propaganda não, gente, apesar que eu amo de paixão, mas eu estou querendo ser honesta. O que ele tem lá hoje na escola, lugar nenhum tem, só faculdade. Mais ou menos faculdade. Né? Então, quando eu falo que ele tem, gente, ele tem um centro de animação realística. Não sei se eu já falei isso para vocês, né? Lá tem não pode chamar de boneco, não, que ele quase me mata. Tem Eles mandaram um vídeo então, para a gente do boneco. Aquilo, gente, são milhões, né? Aquilo é caríssimo. Nenhuma escola de Belo Horizonte tem, a não ser faculdade. Nós, professores, nós programamos aquele boneco para poder você fazer uma prova nele, tipo assim, a Márcia vai fazer a prova individual. A Márcia vai vir que agora eu vou programar esse paciente, esse boneco aqui, para ter uma parada cardíaca na mão dela, para ter isso, para vomitar, para fazer aquilo outro. O paciente faz sons, tudo quanto é som, e no monitor, os meus alunos têm que identificar que ele está aumentando a frequência cardíaca, está baixando a saturação, que ele vai entrar em parada cardiorrespiratória, ele tem que atuar. Se ele não reanimar, o paciente morre na mão dele, mas ele consegue reverter o paciente. É igual aqueles cursos que médico faz, sabe? Aí fora. ATLS, sensacional, trem assim de outro mundo. Ou seja, nossos alunos saíam da nossa escola e das outras escolas
para atender a primeira parada cardiorrespiratória dentro do hospital com o paciente. Hoje, nossos alunos... Ao vivo. Hoje, os nossos alunos podem treinar a realidade na escola, que é o ideal, né? Eu não tenho que treinar no paciente na hora H, né? Eu tenho que treinar fora da vida, né? Fora do paciente. Então, hoje, não foi usado por ninguém ainda, não. Ele comprou agora, né? Final do ano passado. Porque eu fiz três cursos já de treinamento do boneco lá. E é sensacional, sabe? E outras coisas. Tem uma sala que eu nunca vi igual de instrumentação Eu vou cirúrgica. enviar, eu enviei no grupo esse vídeo, a Valquíria mandou para a gente, eu enviei no grupo. Tem uma pessoa lá, né, no boneco, mexendo com o boneco, aí olha a pressão, olha tudo, mostra o monitor, o boneco fazendo barulho, respirando ofegante. Mas faz muito legal. Não pode pegar nele sem ser de luvas, porque a pele do boneco assemelha-se à pele humana. Ela está Só pode... Ela está toda equipada. Fica no ar-condicionado 24 horas, 365 dias. Não pode desligar o ar-condicionado. Sensacional. Oi, quem me chamou aí? Herbert, bom dia. Bom dia, Herbert. Tudo bem? Estou e você? A gente vai chegar... Bem, graças a Deus. A gente vai chegar a trabalhar com esse boneco? Ou não? Pretendo levar vocês lá, sabe? A ver sim, porque a nossa disciplina de primeiros socorros, ela engloba bem para a gente dar uma passadinha lá, sabe? Na verdade, eu não vou mentir para vocês, não. Ele foi comprado com a visão de enfermagem, sabe? Mas como nós temos disciplina de primeiros socorros, a gente tem total direito de ir lá e trabalhar com ele, sabe? Então, beleza. Obrigado, viu? Nada. Você gostou, né? Da minha propaganda, né? Você pode trabalhar como vendedor, você vendeu bem o produto. Como é que é? Não entendi. Você pode trabalhar como vendedora, que você vendeu bem o produto. Ah! Eu engano bem. Então tá. O Emerson tá rindo de mim também. Que bebê é esse, gente? É de quem? Olha, desculpa, é meu, é porque eu abri o áudio sem querer. Cheio dos bebês aí. Um ponto silencioso aqui para a gente começar. Alguém quer que volte alguma coisa relacionada à hemorragia? Tranquilo demais, né, gente? Todo mundo aí tá top das galáxias. Então, vamos voltar. Alguém tinha me chamado. Oi, Everton. Bom dia. Pode falar. Você fechou o som de novo, Everton. O microfone dele está com problema. Por que você vem trazer isso para cá? Você quer digitar? Está me ouvindo agora? Tô te ouvindo. Então, eu estava estudando, eu encontrei umas siglas que eu não sei o que é. MCF, RC. Fala mais alto. Você encontrou umas siglas quando você estava estudando e não sabe o que é. Qual sigla? MCF, RC, IMC? IMC? IMC é índice de massa corporal, mas não é na minha matéria, não. RC, que ele falou também? RC deve ser ressuscitação cardiopulmonar, mas estava em todas as siglas estão na frente, o que está escrito. Não. Ô, Everton, digita para mim no chat para eu te ajudar, porque eu não estou entendendo. Por favor. Vou botar no chat. Digitem para mim, fica mais fácil eu entender. Deve ser RPC que está falando. Mas essas outras, PCR... Enquanto ele digita aqui, gente, não vou... Deixa eu só pôr no silencioso aqui. Vamos voltar? Todo mundo aí notou que a matéria da prova de 30 começa... Prova de 20 começa em primeiros socorros, né? Primeiros socorros.
Então, o que vai vir aí em primeiros socorros? Começa em primeiros socorros. A gente está escrito de vocês primeiros socorros e embaixo assim, ó, atendimento pré-hospitalar. Então, exercícios relacionados a isso vocês já fizeram. Não vou passar outro questionário, não. Outra coisa, o que vai cair aí? O que é um atendimento pré-hospitalar, né? O que é um atendimento que eu faço fora do hospital? O que é um atendimento que eu faço dentro do hospital? Pré-hospitalar é antes de chegar ao hospital, né? Então, um atendimento fora do hospital. E quais são essas equipes, né? Tem a PH, né, que eu falei para vocês, que é o atendimento pré-hospitalar, são essas siglas que são usadas aí fora. Geralmente, a gente não fala atendimento pré-hospitalar no hospital. A gente fala, você já chamou a PH? A PH já chegou? A gente fala assim, tá? Muitas vezes a gente não vai falar ambulância, fala a PH. Então, são essas siglas que vocês vão ouvir. Equipamento, equipe de suporte básico, equipe de suporte avançado, tá tudo dentro desses 2 parágrafos aí de atendimento pré-hospitalar, tá? O que são primeiros socorros? Qual a diferença de urgência e emergência, que nós ficamos quase 2 aulas só nisso. Perfil do socorrista, que todas as aulas eu comento um pouco sobre isso, né? O que um profissional desse, né? O que ele tem que ter lapidado aí, forte no perfil dele. Atribuições dos socorristas. O que é atribuição de um professor? Explicar a matéria, tirar dúvida, postar exercício, corrigir prova, fazer isso, passar exercício. Então, quais que são as atribuições do socorrista, né? As funções que o socorrista tem que fazer diante de um paciente, independente do tipo de acidente que ele está indo atender, independente do tipo de chamada que ele está indo atender nesse momento. Então, manter, né, a gente viu, manter sempre a vítima calma, sinalizar o local, né, prevenir danos maiores no paciente, né, não pode dar água nem nada para comer nem para beber, e por aí vai. Depois, a gente viu recursos utilizados no atendimento pré-hospitalar. Dessa parte aí de recursos, nós temos recursos de material, que a gente viu que tem que ter atadura, ambu, gaze, máscara, né, seringa, agulha, medicação. Então, tem recursos relacionados a material e tem recursos relacionados a pessoal, que é esse último aí, profissionais bem capacitados, bem treinados, com registro, né, dos seus órgãos, né, Corem, CRM, CRTR, do que for, e capacitados. Tem também de recurso de ambulância, eu vou chamar Polícia Federal, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, o que eu vou chamar? Todos são recursos que podem socorrer? A gente viu só nessa parte de recursos aí, utilizados no atendimento pré-hospitalar. Depois, a gente entra em parada cardiorrespiratória. Então, quando ocorre uma parada cardiorrespiratória, né? Quando os movimentos do meu paciente estão imperceptíveis. Movimentos de quê, né? Movimentos respiratórios, né? Batimento cardíaco. Como que eu vou identificar que o meu paciente está no estado de parada cardiorrespiratória? Ver, ouvir, sentir. Mas destrincha esse ver, ouvir, sentir. O que é ver? Né? É olhar para a caixa torácica, ver se tem movimento, sentir, ver se eu vejo respiração, ver se eu sinto pulso, ouvir, né? Ver se eu ouço ele retornar respiração, ou então o pulsar do batimento cardíaco. Manifestações clínicas da PCR. O que são manifestações? O que o paciente vai começar a te mostrar, o corpo dele vai começar a te evidenciar que ele está numa parada cardiorrespiratória, né? Então, ele vai começar a ter cianose, né, de extremidade, não vai respirar, vai ter apneia, ausência de pulso, né, porque a circulação não está passando, a pele vai ficar fria, porque se o sangue não passa, não leva calor, a extremidade que a gente falou, né, mais cianótica, porque não chega também circulação até a extremidade, e as principais causas que estão descritas na apostila de vocês, relacionadas à PCR, né? Então, pode ser vítima de vários fatores, né? Fatores isolados, que aconteceu só com ele, ou fatores associados a uma picada de um inseto, um acidente automobilístico, mas a causa que não é associada, que é a causa... Cadê, gente? A palavra certa? Isolada. É quando tem o paciente, por exemplo, tem já um problema fisiológico no coração. Então, ele associou a uma coisa? Não, é um problema do paciente, que ele evoluiu com uma parada cardíaca, ou seja, hipertensão arterial, né?
Mas pode ser associado a um acidente, ele evoluiu com parada cardíaca porque bateu o carro, capotou várias vezes? Pode, né? Uma vítima de queimadura, de uma cobra que foi picado, né? Muito venenosa? Pode. Então, é associado à picada que ele evoluiu para parada cardíaca. É associado àquele acidente drástico de automobilístico que ele evoluiu para parada cardíaca, tá? E identificação de uma PCR, que eu já falei agora, né? Como que eu identifico que o meu paciente está naquele estado, né? Vou avaliar, além do ver, ouvir, sentir, nível de consciência. Se o paciente, ao chamar o nome dele, eu perguntar como que ele chama, se ele corresponde a isso. A respiração, se está ausente, se está curta, se eu escuto, ouço movimentos respiratórios. O pulso, se está ausente ou se está fraco, né? Se eu estou sentindo bem de longe. E nós vimos a RCR. Às vezes o Eberton estava querendo saber isso também. A RCR, o significado está na frente da sigla, ressuscitação cardiorrespiratória. Então, a ressuscitação cardiorrespiratória já é o dia que nós ficamos uma aula inteira por conta dessas manobras, né? Então, qual é o posicionamento ideal de um socorrista? Como que ele deve se comportar naquele momento? Ele deve ficar em qual posição? Na direita, na esquerda, na cabeça ou no meio das pernas do paciente? Como que deve estar o braço do meu paciente? Totalmente esticado, pode estar fletido, mãos sobre as mãos, uma mão sobre a outra. Qual é a região do corpo que eu inicio as manobras? São 2 dedos acima do apêndice xifoide do paciente, no externo, né, no osso externo. E o acidentado? O acidentado é o paciente que está machucado lá. Ele tem que ficar numa superfície reta, plana. Eu tenho que liberar vias aéreas, né? É fazer assim com o meu paciente para ele poder respirar melhor. Na hora que eu for fazer as manobras, né, de RCP no meu paciente, qual que é a frequência, né? Qual que é o ciclo? O ciclo são 4 vezes de 30 compressões. Eu faço 30, dou 2 respirações. Eu faço 30, dou 2 respirações. Eu faço 30, dou 2 respirações. Reavalio meu paciente. Não respondeu? Entro de novo com um novo ciclo. Tá? Mas isso tem explicadinho em cada tópico aqui na apostila de vocês. Vocês já fizeram exercício também. E nós vimos estado de choque. Então, o que é estado de choque? É quando o meu paciente fica vulnerável, né? Fica exposto a algo, a um estímulo muito alto, né? Por exemplo, uma perda de sangue muito grande, né? Ou movimentos que não passam por ali, ou um processo alérgico muito grande, que o corpo dele reage, né? Muito brusco, né? De uma forma muito violenta. Então, todo paciente que está em estado de choque é um paciente que eu vou classificar em emergência. Nós já aprendemos a diferença de urgência para emergência. Então, estado de choque, seja qualquer um dos choques que nós aprendemos, choque cardiogênico, anafilático, neurológico, hipovolêmico, qualquer um que eu classifiquei, ele está em choque hipovolêmico, é um paciente emergência. Quando eu mostrei aquela foto para vocês do paciente todo inchado, que é o anafilático, né, que eu falei que vocês vão ver muito em paciente de tomografia, eu posso esperar um paciente daquele? Não, se eu esperar ele vai morrer na minha frente. Porque vai ter edema de glote, né, a glote vai inchar, que ele não vai conseguir respirar, e outras coisas, né, outras intercorrências. Então, todo paciente que eu enquadro ele em estado de choque é um paciente que é uma vítima de emergência, né? Eu tenho poucos minutos para intervir nesse paciente, levar ele para o pronto-socorro o quanto antes, tá? Então, nós vimos os tipos de choque, né? Choque hipovolêmico, choque cardiogênico, choque neurogênico, choque séptico, falei todos, e o anafilático. Então, são esses tipos de choque que nós estudamos. Então, o hipovolêmico é aquele que tem a perda, né? Só fazer um resumo grande aqui, geral. Tem a perda de uma quantidade exacerbada de sangue ou então de água. O choque cardiogênico é onde o coração não bombeia o suficiente para nutrir os órgãos, tecidos, a cabeça do paciente. O choque séptico, eu fiquei devendo uma figura para vocês, né? Segunda-feira. Deixa eu abrir ela aqui. Tá vendo? Eu devo e cumpro. O choque séptico é aquele paciente que ele vai ter uma porta de entrada, né? Que muitas vezes pode ser uma ferida, uma contaminação numa cirurgia,
ou uma contaminação posterior, né, de uma ferida que não fecha. Eu mostrei, né? Acho que eu mostrei para vocês, eu mostrei ou não? Tinha uma aula que estava caindo, não sei se eu mostrei. Ah, mostrei, você até me mostrou a sua, né, Márcia? Eu mostrei para vocês aquelas figuras. Agora eu lembrei. O séptico é aquela que o paciente vai contaminar e ter uma contaminação através de uma bactéria e vai ter uma contaminação generalizada, né? Do sistema linfático, né? Do sistema... vai ter uma infecção, a bactéria vai cair na corrente sanguínea e vai percorrer as veias, artérias, o organismo todo do meu paciente. E, às vezes, quando chega isso, o médico não consegue combater com antibiótico, né? Então, é onde que o paciente tem um choque séptico, né? Morre de septicemia, infecção generalizada causada por uma bactéria que foi contraída, tá? E o choque anafilático, é esse que eu já expliquei um pouquinho também anteriormente, é onde o meu paciente vai ter uma hipersensibilidade, ele não vai ter uma sensibilidade, ele vai ter uma porque sensibilidade não leva ninguém a choque, ele vai ter uma hiper, né, sensibilidade, é uma sensibilidade acima do normal, né? Bem drástica, né? Então, ele vai ter uma hipersensibilidade com algo que comeu, com a picada de algum inseto, com algo que injetou na veia dele, igual contraste, com algo que passou na pele, né? Então, alguma coisa aconteceu para esse paciente ter essa reação de hipersensibilidade, que é uma reação de dentro para fora do meu paciente, tá? Então, uma reação do organismo. Tem pessoas que vão ter com aquilo, tem pessoas que vão comer 10 quilos daquilo, não vai ter nada, né? Então, isso é da genética de cada paciente, genética de cada um. Isabela, Fala comigo. no caso de choque anafilático, a minha mãe, por exemplo, ela tem alergia à anestesia. Então, assim, ela tem muita dificuldade de encontrar um dentista porque ela não pode tomar anestesia. Nossa. Houve uma vez que ela precisou ir ao dentista e na hora que eles deram anestesia nela, ela desmaiou. É considerado um choque anafilático? Não, não. Ela teve um desmaio, assim, mas ela não chegou para o hospital, não, né? Eu não lembro no dia como que foi, mas assim, depois disso, o dentista falou com ela que ela não poderia tomar anestesia de forma alguma. Deve ter ficado ruim lá, então. Porque tem gente que fica nervoso, né? Tem muita gente que não consegue ir no dentista porque... Não foi o caso dela, não. O negócio ficou meio grave. Mesmo, né? Ficou meio grave, né? Eu acredito que ela não chegou a evoluir para um choque, não. É igual os pacientes nossos de tomografia. Se a gente ficar bestando na frente do paciente, ele vai evoluir para um choque e até morre na sua mão. Mas o que a gente faz? A gente administra um outro medicamento que corta o efeito na hora do contraste. Então, o paciente não evolui para um choque anafilático. Mas eu já tirei paciente de dentro da minha sala da clínica entubado. A gente teve que pegar o carrinho de parada, não adiantou, não sei o quê. Então, é um choque anafilático que esse teve? Ela, por exemplo, ela vai fazer exame, ela não pode fazer uso de contraste. Aí, tá vendo? Ela não pode. Toda vez que ela vai fazer algum tipo de exame, eu vou junto com ela justamente por isso. Porque, às vezes, chegou uma vez num determinado hospital, lá numa clínica em Belo Horizonte, que ela foi fazer um exame, e a enfermeira insistindo com ela que ela tinha que tomar o contraste de qualquer maneira. Aí eu falei com ela, falei, não, ela não vai, então só vai ter que assinar um termo aqui, como ela não vai tomar o contraste. Eu falei, não, eu assino, ela não pode tomar. Exatamente. Mas se ela tivesse ido sozinha, eles iriam aplicar o contraste nela. Sobre isso, tem várias vertentes, sabe? Mas aí vocês vão ter isso aí no próximo semestre aí, bem detalhado. Mas tem várias vertentes, várias condutas aí, mas eu entendo perfeitamente o que você passou lá, igualzinho acontece. Igualzinho, tudo que você passou, igualzinho. Tem nada de tirar nem pôr, é desse jeito aí mesmo, nos mínimos detalhes. Mas por trás tem alguns detalhes, sabe? Mas que vocês vão por trás, e não da sua conduta, mas lá da clínica, que vocês vão aprender aí o motivo. Então, anafilático, eu só falando essa questão do contraste, porque como eu conheço, eu faço questão muito de frisar isso para vocês, porque lá na hora vocês saberem, quando o médico falar, né, algum termo, vocês saberem o que é choque anafilático, uma reação de hipersensibilidade, vocês saberem dialogar lá com o médico na hora. Muitas vezes, gente, pode ficar despreocupado, não é vocês que intervêm no paciente, tá?
99% vocês nem chegam perto. Mas isso eu estou falando das grandes clínicas que eu trabalhei. Aí vai que você está num buraquinho desse tamanho de clínica, que é só você, ou está lá, passando concurso lá para Rondônia. Eu sei que vai fazer tudo, tá? Me perdoa. Ah, professora, mas é fora do meu código de ética. Eu acho também que é. Eu acho não, tenho certeza. Mas, infelizmente, sabemos coisas, né, gente? Vocês estão estudando legislação aí, mas que tem, né? E eu, como radiologia, nunca fiz. Mas nos meus serviços sempre tiveram essa parte técnica de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiro, que eram extremamente excelentes. Mas pode ser que vocês precisem pôr a mão assim. E entender, né, gente? Nem que você não põe a mão, mas entender o que está acontecendo de frente com o seu paciente lá, né? Imagina você de braço cruzado assistindo todo mundo e banana as pernas lá assim, igual chega um médico lá e pergunta, o que está acontecendo? Você fala assim, não sei, um movimento ali, não sei o que é, não. Eles estão batendo papo com o paciente ali. Imagina, sangue de Cristo. Uma colega minha, professora, ela teve choque anafilático, porque ela comeu um doce de pequi, lá onde eu trabalhava no call center. Ela é que tipo de pessoa, deixa eu provar qualquer coisa que quer provar, e ela não sabia que era alérgica. Ela foi comendo, o negócio começou a inchar. É instantâneo, gente. Vocês têm que ver. Foi instantâneo. Chamaram a ambulância, foi instantâneo. Ela não morreu porque... Aí todo mundo, meu colega que levou o doce, ficou assim, assassino do pequi. Ninguém queria comer mais nada da mão dela. Eu falei, não, gente, é porque ela teve uma reação alérgica e tem gente igual, eu não posso comer frutos do mar. Se eu comer frutos do mar, eu sei que eu vou passar mal, sei que eu vou ter problema. Então, mas tipo, foi uma cena desesperadora, foi. É uma cena assim, desesperadora. Isso é mesmo. Desesperadora. Quem fica assim. Mas vocês vão ver muito aí no hospital. Oi, Isabela. Fala comigo. Eu teve uma vez, a última vez que eu operei, eu não sei o que aconteceu comigo, porque eu tava lá, eu tomei anestesia nas minhas costas, beleza. Aí só que eu fiquei um tempo acordada enquanto eles estavam me abrindo. Aí do nada eu comecei a sentir uma dor no peito. Aí eu fui sentindo uma dor no peito, aí minha respiração foi ficando fraca. Eu comecei a debater, portanto que eles teve que me amarrar meus braços. Aí os aparelhos começou a fazer os barulhinhos. Será que é? Não, isso tem reação, não. Isso é do anestésico. Todo paciente fica agitado na hora que está administrando, faz parte da droga, em qualquer paciente. Mas tem paciente que tem, paciente que não tem. Mas isso não é considerado reação alérgica ou contra o medicamento de sedação, não, sabe? Tem pacientes que ficam super agitados. Nossa senhora, a gente passa um aperto. O barulhinho é do monitor, que dos 1000% de todos os pacientes são monitorados, porque é assim que o anestesista vai te acompanhar. Mas você não teve nada aí relacionado à anestesia, não, tá? É tudo normal. Não, sabe porque ele veio correndo, ele levantou correndo e aplicou um negócio branco lá. Aí depois na hora eu melhorei. Não, mas é porque você teve uma reação, assim, nada, tudo normal de anestesia. Tem paciente que tem, nossa senhora, tem que ficar de olho para o paciente não cair da maca, sabe? Porque se não cai, tem que conter direitinho, às vezes foi por causa disso que ficou de olho. Ela me amarrou, eu... O branco, geralmente é Propofol, né? É Propofol. Por isso que você não viu mais nada. Por isso que ela acalmou. O branquinho é leitoso, é Propofol, e terminou de te apagar. Oi, quem me chamou aí? Oi, Sérgio. Ô, Isabela. Oi. Quando a pessoa, ela come camarão e passa mal daquele... Tipo, ela chega até a fechar, ter tipo os sintomas mesmo do choque anafilático. Pode ser considerado ou não? Não, é por isso que eu expliquei na outra aula. A primeira pergunta que a gente faz do termo de consentimento de tomografia é se a senhora já comeu camarão e teve alguma reação alérgica, sentiu alguma coisa mal. Porque uma das composições é o iodo, né? E o iodo é muito forte, é muito prevalente no camarão, né? É um composto do mar. Então, a gente pergunta justamente para triar isso, porque o paciente que tem reação alérgica a camarão, ele tem uma probabilidade muito elevada, uma porcentagem muito grande de ter com contraste. Eu não posso fazer nada, não, gente, pelo amor de Jesus Cristo, de pular isso aqui, é matéria de outro professor, vai me xingar. Obrigado. Nada.
Oi, quem me chamar aqui? Luciana, lá no hospital, eles não relacionam mais a alergia a camarão com contraste florado, não. Estão É relatando a o quê? mesma coisa que a gente não relacionam mais a alergia a camarão ao contraste venoso. Ah, não? Mas todas as clínicas que eu conheço. Não, mesmo quando o paciente tem alergia a camarão, ele injeta. Igual tem uns pacientes que têm alergia ao iodo tóxico, né? Aquele que passa na pele. Isso, exatamente. Aí tem que destrinchar qual Aí, é o outro, exatamente. aí eles acham que também tem alergia ao venoso, mas é uma coisa que não tem nada a ver. Ah, tá. Todos os lugares que eu trabalhei, até hoje em dia, eles permanecem perguntando uma das primeiras perguntas, sabe? Que é axial, herpes pardinho. Às vezes falta até protocolo de antialérgico, né? Isso, é protocolo Antes de de injetar. qualquer antialérgico, independente de, exatamente. Pergunta de asma, bronquite, essas coisas. Deixa eu mudar de assunto, gente, não vai dar problema para mim. Nós vimos as principais causas, né, de choque, hemorragias intensas. Então, se o paciente perdeu muito sangue, ele pode evoluir para um choque hipovolêmico. Desidratação, né, porque perdeu muita água ou perdeu muito sangue também, mas eu vou passar em um por um, não. Vou só refalar aí, que às vezes pode ser uma dúvida do Weberton, que aqui tem uma sigla que eu tinha explicado para vocês, mas às vezes não anotou, aí, quando vai estudar, não vai lembrar. Tem aí nas principais causas escrito IAM. No dia eu falei, infarto agudo do miocárdio. Infarto agudo do miocárdio. Se não puxar aí uma setinha na apostila, quando for estudar sozinho, não vai lembrar. IAM, infarto agudo do miocárdio. E tem todas as principais causas, né, que o paciente pode desenvolver aí para ter algum tipo desses choques aí. As manifestações clínicas, novamente, o que o paciente pode te mostrar, né, te evidenciar aí, através do corpo dele, que ele está evoluindo para um choque, né, seja qual for que a gente estudou aí. Então, vai ter a pele fria, né, pálida, porque não passa o sangue, vai ter úmida, né, porque ele vai se transpirar muito, vai ficar pegajosa, fria, porque não está passando calor, que é o sangue, cianoses de extremidade, com as pontinhas dos dedos dos pés e das mãos roxas, nas orelhas também pode ficar, os lábios, né, também pode ficar descorados, por isso que a gente olha muito, o pulso, né, mais fraco, ou pode ter uma descompensação que ele fica rápido demais, né, com arritmia. O paciente fica com aqueles tremeliques, assim, né, de calafrios, mas porque está tendo toda essa descompensação interna, respiração rápida, curta, expressão de agonia, né, de ansiedade, olhar diferente, ele está olhando para você, mas parece que ele não está te enxergando, né, aquele olhar vago. Pode ter ataque cardíaco também, né, que é o coração disparar, ou pode ser que o coração fique mais lento. Hipotermia, que é o paciente vai começar a perder calor por causa da perda de sangue. Diminuição do débito urinário, diminuição da urina, né? Então, o paciente vai urinar pouco, ou às vezes não urina. Aqui não deveria nem estar isso aqui, porque no atendimento pré-hospitalar eu não consigo avaliar a diminuição de débito urinário, né? De urina, se o paciente está urinando ou se não está. Geralmente, a gente avalia débito urinário em paciente que está internado, né? Nossa, ele passou o dia inteiro hoje, 24 horas, sem pingar uma gota de urina aqui. É um paciente que está o quê? Desidratado, né? Que teve, às vezes, um choque hipovolêmico, perdeu muita água, e não tem de onde tirar água, porque ele está desidratado, então não urina mesmo não, né? Ou então ele teve um choque, uma perda de sangue, né? Uma perda de sangue muito grande, onde ele também evoluiu para essa desidratação. Então, vai ter diminuição do débito urinário também, né? Porque perdeu muita água. Então, não vai ter urina ali mesmo, não. Vômito, né? Náuseas, vômitos. Lembrando que todas as vezes que a gente vê essas questões de manifestações clínicas, não significa que um paciente meu vai ter todas essas manifestações. Ele vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso, vai ter aquilo. Não significa isso. Lembra da associação que eu fiz com vocês? É igual a bula de medicamento, né? Tem todas aquelas... O medicamento pode causar isso, isso, isso.